Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando. Esse podcast, ele tem uma singela intenção da gente costurar ideias, da gente costurar conceitos, pensamentos, utopias. Também a gente fazer uma análise sobre o nosso contexto de inovação de inovação, de negócios, e a gente conseguir, enfim, prototipar coisas que façam mais sentido para o nosso contexto, para o nosso dia a dia. Por um erro de critério, eu sou o host desse podcast, meu nome é Pedro Piovan, sou fundador da Ensaio, e hoje eu conversei com o também Pedro, só que não o Piovan, o Pedro Andrade. O Pedro, ele é cientista da computação, enfim, uma cabeça incrível, uma pessoa incrível. Ele é cofundador do App Justo, Musea e também Alia, essas startups. A gente falou bastante sobre o App Justo, especificamente. A gente falou bastante sobre relações de trabalho. A gente falou bastante sobre o futuro do trabalho. Então, se você é uma pessoa interessada em refletir sobre quais são os próximos movimentos que o mundo do trabalho ele vai ter que se enquadrar de uma forma ou de outra, esse episódio é para você. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa conversa com o Pedro. 1, 2, 3, prototipando. Bom, Pedro, primeiro, cara, obrigado por topar fazer esse bate-papo. Enfim, a gente vai falar sobre bastante coisa interessante aqui, então tô louco para começar. Maravilha, obrigado pelo convite. Pedro, eu queria começar. Bom, a gente vai falar muito sobre esse tema e eu queria começar te ouvindo um pouco sobre o que é essa tal de gig economy e como que você vê ela se comportando nos dias de hoje, para onde ela está indo. Enfim, me dá um pouco do teu parecer sobre isso. Boa. Gig vem de bico, né? E bico não é uma coisa nova, nem aqui nem lá fora. Então, a gente está acostumado, no Brasil como um todo, as pessoas de classe média que têm dinheiro, contratar, por exemplo, uma faxineira para fazer uma gig em casa, que é basicamente limpar a sua casa, por exemplo. O que a tecnologia trouxe foi uma forma de que essa contratação ela acontecesse sob demanda e ela tivesse uma possibilidade de ser atendida de forma muito rápida. Então, você tem alguns tipos de plataformas de gig economy no mundo e no Brasil. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se você quiser ir atrás de uma faxineira, de um encanador, de um pedreiro, você pode, por exemplo, usar o Get Ninjas e lá vai ter um tipo de serviço que eles cobram, que basicamente é como se fosse um anúncio, né? Então, a pessoa que quer prestar esse serviço, ela vai lá, anuncia, paga para o Get Ninjas para estar exposto lá, e faz esse match, né, de uma certa forma, e a pessoa contrata esse serviço. Tanto usando plataformas como no caso do Get Ninjas, quanto se você achou uma faxineira, um encanador, um pedreiro pedindo para um amigo, ninguém se sente muito explorando a pessoa que está contratando. Parece ser uma relação muito mais justa que está todo mundo acostumado com ela. E quando a gente vai para um lado do tipo Uber, do tipo iFood, outras plataformas do tipo, já existe uma sensação de, cara, essa pessoa que está fazendo esse trabalho está sendo explorada. E a diferença grande aí, que eu acho que a gente tem que pensar, por que as duas são gig economies, mas por que uma a gente sente que está explorando e a outra que não, né? E basicamente é porque no primeiro modelo, o modelo que a gente está acostumado e o modelo que a tecnologia ampliou o acesso, a pessoa realmente é autônoma. Então ela escolhe quanto que é o valor do trabalho dela. É óbvio que isso, o mercado, né, junto com a pessoa, escolhe isso. Se eu quiser falar que eu, como pedreiro, vou cobrar 100 mil reais para fazer trocar uma porta, ninguém vai me contratar, né? Então, é uma escolha individual, mas balizada ali no mercado. Se eu chamo essa pessoa para vir aqui em casa, tipo, agora, ela fala, não, agora eu não posso, não vai acontecer nada com ela, é o direito dela como autônomo de não querer ou não poder vir, e eu não vou tirar as ferramentas dela nesse caso, ela continua com as ferramentas dela, ela vai poder fazer o que ela quiser. No segundo modelo, é um modelo do mundo bizarro, assim, tudo é invertido. Na verdade, é a própria plataforma que define quanto que o cara vai ganhar. Isso ficou muito conhecido através do Uber, e eu acho que é por isso que também se chama muito de uberização, porque o Uber criou essa coisa da precificação dinâmica,
Então, a ideia da precificação dinâmica, depois a gente pode falar de precificação dinâmica. Para simplificar agora, basicamente, a plataforma Uber define, o iFood define quanto que o entregador vai ganhar. E existem várias questões que a gente não sabe direito como que funciona, porque os códigos são fechados. Mas a gente escuta, os entregadores, os motoristas falam que se eu deixar de aceitar a corrida, eu sou punido. Eu entreguei para o cliente a comida, ele disse que não recebeu e me bloquearam, nem me escutaram. Então, tem uma série de injustiças que acontecem nesse tipo de plataforma que não permitem a gente encarar esse cara como um autônomo de verdade. Então, o que a gente entende como uberização é esse lado ruim da gig economy e é o que a AppJusto quer consertar. Vamos aproveitar que você citou a AppJustus e conta um pouquinho, Pedro, para quem está ouvindo e também não conhece, conta um pouquinho de qual que é a tua intenção, a intenção do time com essa iniciativa, com esse produto, e também de como funciona, só para dar um panorama, um contexto. Bom, então, a AppJusto é uma plataforma de delivery, a gente se coloca como uma alternativa ao iFood. A gente não é exatamente um concorrente, porque a gente não faz o mesmo jogo. Se a gente fizesse o mesmo jogo, era muito difícil competir, então nosso jogo é um pouco diferente. Então, a gente criou a AppJusto no comecinho da pandemia, a primeira linha de código foi feita ali em julho de 2020, porque a gente já chegou num ponto limite ali do que a gente acreditava que estava acontecendo, que é de injustiça com os entregadores, principalmente, porque os caras já sempre correram muito risco por causa do trânsito, né? E na pandemia eles estavam correndo risco também para fazer entrega. Em vez de ser recompensados, mesmo sendo trabalhadores essenciais, eles começaram a ganhar menos, porque muita gente ficou desempregada, teve que fazer entrega também, e aí o que aconteceu foi que acabou diminuindo o valor do salário deles, né? Do salário não, do rendimento deles. E a gente olhou para esse modelo e falou assim, cara, a gente pode fazer alguma coisa diferente. Então a gente decidiu fazer uma plataforma justa, por isso que chama AppJusto. E aí, para os entregadores, a gente decidiu essa plataforma é código livre, tá? Assim, tem vários componentes dela, 95% já estão livres, só alguns, a parte back-end, por causa de segurança, a gente não liberou ainda. Mas, enfim, ela é open source e a gente decidiu que a gente resolveu o problema da gig economy dando autonomia para o entregador, para ter uma plataforma que realmente fosse justa. Então, no AppJusto funciona assim, todos os entregadores eles são agrupados em esquemas de frotas, que a gente chama, que são condições. Então, a gente criou uma frota, essa frota que a gente criou, ela segue exatamente as mesmas exigências deles e manifestações. Então, o mínimo por corrida, não importa a distância, é R$10. A partir de 5 quilômetros, cada quilômetro que passa é mais R$2. A gente colocou alguns limites também, o limite máximo de corrida, o limite da onde o cara está até o ponto de coleta, tudo isso é definido nessa frota. Então, quando o entregador se cadastra e participa do AppJusto, ele vai cair nessa frota. Só que a qualquer momento ele tem autonomia para falar, não, começou a chover, eu só faço corrida agora se for no mínimo R$12. Ele ou pode procurar uma frota que já paga esse valor, ou ele pode criar uma frota naquele momento e por todas essas condições, e nesse momento ele já vai estar atuando nessa frota. Não tem nenhum tipo de moderação que a gente faça, é totalmente autônomo de verdade. Então, essa é a solução que a gente entendeu que seria possível para dar autonomia para os entregadores e tirar a responsabilidade de a gente da AppJusto definir quanto que é o valor do trabalho dos entregadores. Até porque existe uma série de questões de regionais e isso, né? É muito complexo. Então, a gente, em vez de usar a tecnologia com o algoritmo dinâmico, a precificação dinâmica, para definir isso, a gente usou a tecnologia para permitir que os próprios trabalhadores definissem o valor do trabalho deles. E Pedro, eu imagino que quando você fala sobre AppJusto, surgem diversas perguntas e hipóteses de como é que fica para o consumidor. Então, por exemplo, a pessoa que está utilizando o app, eu imagino que a primeira pergunta que você receba é, não, mas isso não vai ficar mais caro, não vai ficar mais barato. Como é que cai isso para o consumidor? O que você tem visto nesses últimos 2 anos, Pedro? Boa. Quando a gente começou, nosso foco realmente era muito entregador. Só que é óbvio que a gente não ia fazer uma plataforma com 3 partes, né? Então, a gente chama de cliente todas as partes. O restaurante é cliente, o consumidor é cliente e o entregador é cliente. Então, não faria sentido para a gente fazer algo que fosse bom só para o entregador.
Aí a gente começou a conversar com os restaurantes e eu nem sabia na época quanto que os restaurantes pagavam de taxa, fui descobrir depois. Então, hoje, os restaurantes, em média, eles pagam cerca de 26,5% de taxa no iFood, tá? É muito dinheiro. Então, se você paga R$100 num pedido, mais ou menos aqueles 26 ali ficou com o iFood. Então, quando a gente começou a conversar com os caras, a gente falou, nossa, os caras são puto também. Na verdade, às vezes parece que é até mais do que os entregadores. A gente conversou com a associação de restaurante, que ela falou assim, a gente não tem mais conversa com o iFood, agora é só judicial. Então, a gente falou, bom, a gente já fez algumas startups antes, eu trabalho há muito tempo com tecnologia. Eu pensei, é possível criar uma startup que faça esse serviço. Ou seja, quando eu digo startup, é uma empresa que está procurando um modelo de negócio diferente, é uma empresa que é enxuta. Eu não estou falando de criar uma mega corporação que vai fazer propaganda na Globo. Então, se eu consigo ter uma estrutura de custo muito menor, se eu consigo ter algo que é bom para todo mundo e contar com esse poder orgânico, eu posso cobrar muito menos do restaurante. Então, o AppJusto, ele cobra 5% de comissão do restaurante, tá? Que com as taxas do cartão de crédito, hoje em dia fica 7,21% de taxa, comparado com os 26%, é mais de 3 vezes menos do que eles pagam no iFood, por exemplo. Então, quando o restaurante entra, a gente sempre conversa com eles, fala assim, cara, repassa uma parte dessa taxa para o teu consumidor, porque a gente fica bom para ele também. E se ficar bom para ele, fica bom para todo mundo. Então, hoje, a maioria dos restaurantes que entram hoje no AppJust, eles colocam desconto. Tem restaurantes que aplicam desconto baseado com o preço que ele pratica no iFood, é maior do que a diferença de taxa. Tem restaurante que cobra 30% mais barato no AppJust. Então, na verdade, o consumidor no AppJust, mesmo pagando um pouco mais pela entrega, na maioria dos pedidos ele vai pagar mais barato. Porque mesmo com ticket muito baixo, mesmo que você peça um valor de R$30, com um desconto vamos supor, de 20%, você já vai estar pagando R$6 a menos pela comida no mínimo, e esses R$6 a menos ele já paga a diferença de taxa que você pagaria ali para o entregador ganhando um pouco mais. Interessante, hein, Pedro? E hoje, bom, vocês estão operando há 2 anos, vocês estão focando em cidades, regiões, ou não, vocês estão, enfim, abertos? Como é que está funcionando? Na verdade, a gente está operando mesmo desde agosto do ano passado. A primeira linha de código a gente desenvolveu em julho de 2020, aí ficou mais ou menos 1 ano desenvolvendo, uma equipe super enxuta, basicamente eu e 2 desenvolvedores. E aí, 1 ano depois, a gente lançou um beta. Em julho, agosto, a gente expandiu um pouquinho mais. E aí, a gente vem expandindo, na verdade, organicamente desde então. Então, o investimento que a gente teve desde o começo foi um investimento de R$910 mil, que vem sustentando a gente desde então. Então, foi um investimento super enxuto, que dava para manter a equipe, tinha que ser, enfim, extremamente lean mesmo, enxuto. Então, nossa expansão, a gente está fazendo um crowdfunding, daqui a pouco eu posso falar um pouco sobre isso também, mas nossa expansão ela foi orgânica. Então, a gente hoje tem 250 restaurantes habilitados em São Paulo apenas, tem muito mais outros restaurantes cadastrados, que a gente não abriu ainda por questão de densidade mesmo, e a nossa ideia agora, nesse próximo ciclo, é conseguir expandir mais rápido para várias cidades também, porque, obviamente, nosso objetivo é o Brasil inteiro. Pô, que demais, hein, Pedro? Cara, você tá, então, bom, você está operando desde julho, agosto, tá no meio do furacão mesmo, né? Então, foi muito legal, cara. Na verdade, é um aprendizado, né? Porque eu trabalho com tecnologia há muito tempo, sou formado em ciência da computação, minha primeira startup eu fundei em 2008, mas eu nunca tinha trabalhado no segmento de entrega, então toda coisa que a gente faz é um aprendizado muito grande, né? Então, foi muito legal, uma série de aprendizados, tanto de tecnologia quanto de operação, que a gente teve, e foi muito bom esse começo. É muito bom começar orgânico também, porque eu lidar com problemas técnicos e falhas operacionais com 10 pedidos é muito mais tranquilo do que com 100, com 1000. Então, de uma certa forma, esse começo ele foi ótimo de ter sido bem orgânico, né? Então, a gente está crescendo todos os meses e a gente está muito feliz com isso. Agora, a gente se sente super preparado para conseguir investir mais em propaganda, mesmo, para as pessoas conhecerem mais a gente, divulgação, e conseguir dar uma acelerada um pouco mais rápida, assim, né? Mas tá bem legal. Estou todo mundo muito feliz com o pedido. Inclusive, se você for daqui de São Paulo, eu te recomendo fazer um pedido pela AppJust. Eu vou fazer hoje, cara. É isso aí. E são quantas pessoas, Pedro, que vocês estão agora? Vocês começaram com 3? Continuamos com 3 desenvolvedores, tá? Sócios somos 6 ao todo. A gente conta com uma série de voluntários. Então, hoje, por exemplo, a gente saiu numa matéria da Globo, que foi cavada lá por
uma amiga nossa, enfim, que é voluntária, ela já conseguiu, cara, tipo, matéria com a gente na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, no CSA, enfim. Então, a gente conta com série de pessoas que são voluntárias. Tem pessoas que entraram no nosso time, vários. Os caras gostaram da ideia, entraram no grupo de voluntários, começaram a apoiar, se engajaram tanto que a gente trouxe para o time para trabalhar com a gente e tal. Então, tem muito essa coisa também de gente disposta a fazer acontecer. Agora, o time mesmo, assim, né, que a gente paga, deve ser menos de 10 pessoas hoje em dia. É um time super restrito. Super enxuto mesmo. Eu tava fazendo minha lição de casa, Pedro, antes da gente gravar, e eu vi que numa das matérias, se eu não me engano, na VCSA, vocês se posicionaram como negócio social. É esse o orientador da empresa mesmo? É isso? É assim que vocês se definem? Com certeza, com certeza. Na verdade, no começo, a gente sofria muito com o contrário, de pessoas achando que a gente era ONG. Porque a gente tentou muito ir para o lado do cooperativismo. A gente conversou, já tive experiência com cooperativismo, conversei com muita gente, só que na época a gente entendeu, e ainda eu acho que o entendimento se mantém, que não é simples ser uma startup cooperativa. Na época não tinha nenhuma startup brasileira que a gente chama de cooperativismo de plataforma, tinha conseguido investimento. Tinha uma nos Estados Unidos, Nova York, porque a estrutura de financiamento é completamente diferente, a governança é diferente, a burocracia é diferente. Então a gente entendeu que, pô, se a gente já vai ter uma luta grande para existir nesse mercado, ainda complicar a nossa vida, vamos deixar isso para lá. Então o que a gente fez foi, vamos trazer princípios cooperativistas para dentro do AppJusto, por isso que a gente está fazendo o Act Crowdfunding também. A gente acredita que quanto mais gente envolvida no setor for dono do AppJusto também, é melhor para todo mundo, porque alinha os incentivos. Então, isso foi uma coisa que eu estudei muito quando eu trabalhei com blockchain. Teve uma época que eu fui para a Áustria fazer como se fosse um Uber descentralizado, todo baseado em blockchain. E você tem que trabalhar com incentivo, porque se os incentivos não estiverem alinhados, a plataforma não anda. Então, a gente desenhou para ser uma coisa super cooperativista, a gente vai ter dados abertos, a gente vai ter um portal que as pessoas vão poder ver de onde estão saindo os pedidos, para ajudar tanto as cidades quanto pessoas que estão querendo montar restaurante, para entender de onde os pedidos estão indo, para onde estão indo, para os entregadores conseguirem ver de onde os pedidos estão saindo. Então, a gente tem, por isso que a gente abriu o código-fonte, a gente tem uma série de coisas que é aberto, assim, mas a gente é um negócio, a gente quer dar lucro, inclusive a gente espera que dê lucro muito antes de outras startups, porque o modelo tradicional das startups de crescimento é o que eles chamam de winner takes all, né? Crescer o mais rápido possível, a qualquer custo, não importa se eu vou comprar um monte de cliente via cupom e coisas que são temporárias ali, que não mantêm o cliente a longo prazo, mas eu tenho que ter tração, porque eu tenho que crescer rápido, porque eu tenho que dominar o mercado, e se eu dominar o mercado, pode ser que eu ganhe dinheiro. O que a gente quer fazer é o contrário. A gente quer ter uma estrutura super enxuta, que permita a gente dar lucro como negócio, sem ser de forma artificial. Então, na nossa projeção hoje, com 200 mil pedidos mensais por ano, a gente consegue break-even. E 200 mil pedidos mensais, só para você ter uma ideia, ela dá 0,2% do mercado do iFood. Então, a gente quer ser viável com a estrutura super enxuta para continuar crescendo sempre e aí partir daí dar lucro. Então, somos um negócio, sim, mas um negócio que foi criado visando o impacto social. É um jogo diferente, né? Sem dúvida, né, Pedro? Diferente. Sem dúvida. E, cara, é um jogo que, bom, vocês e outras empresas são muito pioneiras nesse sentido aqui no Brasil. É pioneiras não no sentido de estar tudo começando no ano passado, esse ano, né? Mas, enfim, esse é um movimento, ele já vem de um tempo, né? Só que a gente ainda está aprendendo bastante com ele. Né? O mundo inteiro, na verdade. Eu acho que, na verdade, tem vários pontos. Eu acho que sobre a gig economy, por exemplo, a gente não vê muita solução por aí. Os mercados são muito parecidos, eles são quase todos ou monopólio ou oligopólio. Mesmo nos Estados Unidos, na Europa também, enfim, os mercados são assim. A gente vê a questão da uberização sendo em disputa na Califórnia, na Inglaterra, em vários outros países, porque a mecânica de trabalho é muito parecida, todas as empresas confiam no algoritmo dinâmico, nessa maximização do que é pago pelo cliente, eles não tem muito olhar para o trabalhador precarizado, e todos eles são mega corporações de uma certa forma, né? Então, quando você tem muito dinheiro, é muito normal que você gaste mal. Então, a gente quer, desde o começo, a gente sempre se preocupou muito com o custo, para permitir com que a gente realmente seja viável com curto prazo. Aí, assim, eu acho até agora, por exemplo, que a gente tem uma solução
Essa questão de inovação é muito complexa, assim, porque não é porque é novo que é bom, né? Às vezes a pessoa fala de inovação como se fosse uma coisa, que genial. Mas eu acho realmente que a gente tem uma solução muito boa para essa questão com as frotas. E ela é bem única nesse sentido, porque, por exemplo, o InDriver, que é um aplicativo que de uma certa forma, o motorista tem autonomia, mas o fluxo dele de funcionamento ele é muito ruim, porque é uma coisa de base de leilão. Então, ele não favorece a coletivização dos motoristas. A frota é muito legal, porque, na verdade, se o cara cria uma frota ele fica só, ela não tem relevância nenhuma, porque o consumidor, na hora que ele for lá no checkout, essa é uma coisa interessante. Eu falei de como funciona para o entregador, não falei como funciona para o cliente, para o consumidor. Então, o consumidor, o fluxo é muito parecido, só que na tela de checkout, em vez de ver um valor fixo de entrega, ele vai ver como se fosse um e-commerce, onde ele tem formas de entrega. Então, se tiver só uma frota disponível no App Justo, vai aparecer só uma frota, é aquele valor e pronto. Se tiver mais de uma frota, vai aparecer todas as frotas disponíveis e ele pode selecionar entre as alternativas. E essa ordem do que aparece, ela é sempre pela ordem do qual frota tem mais entregadores. Então, se tem um cara lá que criou um valor ou muito baixo de frota, que era uma preocupação dos entregadores, ou um valor muito alto de frota, ele provavelmente vai estar sozinho lá, porque as outras pessoas não vão aderir a essa frota. Então, o lance da frota é muito legal porque ele permite coletivização, essa coisa de as pessoas se juntarem para fazerem algo juntos. E a gente acha isso muito legal. Então, eu acho que a gente tem uma inovação aí que ainda é pouco utilizada. Então, acho que seria uma coisa nova do AppJust, que eu espero que seja boa. E eu acho que ainda existem muitos poucos negócios, principalmente no Brasil, que são baseados em código livre. Eu tenho um benchmark de empresas fora, por exemplo, tem um Ghost CMS, é uma empresa que eu admiro porque ele tem os dados públicos de faturamento, tudo é uma coisa que eu quero fazer também no AppJust, que é uma empresa privada, enfim, dinheiro e tal, for profit, mas o código é livre. Independente de se as pessoas são muito apaixonadas, né, pelo Elon Musk, eu detesto o Elon Musk, não me interessa muito, mas me veio uma coisa muito legal do que ele falou esses dias, uma das primeiras coisas que eu fazia é liberar o código-fonte do Twitter para aumentar a confiança na plataforma. Então, a gente liberou, um dos motivos do código ser livre é exatamente as pessoas terem confiança no que a gente está falando, nos algoritmos e tudo mais. Então, acho que ainda, que no Brasil, outra coisa que eu acho que podia avançar mais rápido, tem poucos exemplos, são empresas que acreditam no que fazem ao ponto de liberarem o código-fonte para as pessoas terem mais confiança no que elas fazem também. É que, para a regra do jogo corporativo tradicional, é quase que uma contravenção, né, Pedro? É quase que uma ofensa, né? Então, eu não sei, pelo menos eu vejo que esse também é um território de disputa, né? Eu não digo que é uma coisa simples, mas eu vejo que já tem muitas empresas, e é isso na tecnologia, né, cara? Quase tudo que eu uso, quem trabalha com tecnologia sabe disso, é código livre. E antigamente, o código livre era muito... Antigamente, que eu falo muito tempo atrás, 10, 15 anos atrás, sei lá, era muito feito para aquele nerd que, enfim, queria aquele negócio feito no mundo. Hoje em dia ainda começa assim muitas vezes, mas na verdade quem mantém a maioria das bases de código, ou as mais importantes, são empresas, né? Porque elas entenderam que é bom para elas também. Se elas têm uma coisa que é relevante para o mundo, é muito mais interessante ter um time que coordena a evolução disso do que um time que é responsável por toda a evolução, né? Então eu sinto isso no AppJust também. O AppJust tem uma licença de código super permissiva, pode fazer qualquer coisa com ela. E eu espero que, com o tempo, o código que a gente crie seja tão relevante que ele possa ser usado por empresas em outros países para fazer seus AppJusts em outros países, sem nenhuma relação com a gente, mas com esse mutualismo, né, de poder, usando a mesma base de código, se ajudar. Sem dúvida, sem dúvida. E, Pedro, você falou uma coisa interessante que já eu quero voltar nisso, mas eu queria muito te ouvir quais hoje são os seus medos? O que te deixa um pouco ansioso frente a esse movimento? Cara, no começo, a ansiedade é assim, se você acha que você teve uma ideia ali que é diferente e que você acha que precisa lançar, o maior receio ali com certeza é lançar antes, né? E aí, eu acho que o primeiro ano foi um ano tenso,
né? O primeiro ano que a gente estava desenvolvendo assim, foi um ano difícil, eu dormia pouco. E não dormia pouco exatamente porque eu trabalhava 16 horas por dia, mas porque na hora que eu parava de trabalhar eu não conseguia pensar em outra coisa. E ia dormir mal, acordava pensando em código, foi horrível. Depois que a gente lançou, de uma certa forma, é óbvio que a gente não está imune aos concorrentes com propostas muito parecidas, que não tem tantos, mas, de uma certa forma, esse receio passou. Os medos do competidor em si, eu não sei se eu tenho tantos, ou eu acho que talvez eu não tenha, porque eu fico pensando assim, cara, do ponto de vista dos nossos diferenciais, que é da autonomia e ser enxuta, eu não consigo imaginar como que eles podem fazer essas coisas. Eu realmente não consigo, eu confio nisso. Eu não sei, cara, tipo, hoje em dia eu sinto confiança que o que a gente vai estar fazendo está dando certo, assim, né? É óbvio que pode não dar, mas eu não sei se eu tenho muitos medos e anseios com isso. Pô, que bom, Pedro. Que bom, cara, que bom. Você vê, eu não tô tranquilo, entendeu? Mas Claro, claro. é um certo tipo de confiança. Legal, legal. E você falou uma coisa que que eu concordo totalmente, que nem toda inovação é boa, né? E até que nem ensaio a gente tomou uma decisão de compreender inovação sobre 3 pilares, né? Sobre o que realmente traz impacto positivo para as pessoas que estão sendo impactadas por aquele serviço, produto, processo, etc. Se aquilo é sustentável a longo prazo. Porque eu também não acredito muito nessa ideia de não, depois a gente vê se vai ser sustentável, né? É meio que o que a gente fez com o mundo até agora, né? E a gente está vendo que não dá mais. E no caso de empresa, se aquilo traz retorno. Enfim, a empresa, a lógica ela ainda eu preciso gerar lucro para sobreviver. Então, a gente decidiu olhar inovação sobre esses 3 pilares, vamos chamar assim. E aí, cara, se você pega um jornal e vai ler o jornal e filtra o que está sendo chamado de inovação, sobre essa ótica se tiver, vai ser 1 ou 2 matérias. E isso me preocupa e ao mesmo tempo me alivia, porque eu falo, tá bom, legal, tem muito espaço ainda assim, tem muita coisa para fazer. Mas eu ainda vejo uma imaturidade enorme em coisas muito básicas. Como, por exemplo, o mutualismo, por exemplo, que é um princípio super importante. Até princípios mais básicos mesmo, né? A autonomia, a real autonomia, né? E não a pressão velada de autonomia, né? Então, eu ainda vejo que, cara, a gente ainda precisa comer muito arroz e feijão. Né? Eu não sei o que você vê sobre isso, porque quando a gente fala aqui, por exemplo, a Uber é uma inovação? Cara, isso é complexo, é uma discussão complexa essa. Porque como é que você pode me falar que uma das empresas que tem o maior número de assédio moral e sexual nos Estados Unidos é uma empresa inovadora? Qual é o critério que a gente está utilizando? Acho que a gente debate pouco isso, sabe, Pedro? Boa. Só uma pergunta, quando você fala assédio é dentro da própria empresa mesmo, não? Exato, exato, dentro da própria empresa. Eu acho, cara, bom, aí tem muitos assuntos aí. Eu acho que a cultura empreendedora, cara, infelizmente, ela é uma cultura que ela é muito liderada por esse tipo de gente como o Elon Musk. Aí, de novo, estou falando nesse caso como personalidade, tá? Eu sou um pouco apaixonado nesse sentido, porque eu acho que eu tanto admiro as empresas que o Elon Musk lidera, tanto a Tesla quanto a Starlink, enfim, a SpaceX, eu acho que são empresas que são muito importantes de existirem para o mundo, mas ele é um babaca. E eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de conciliar essas duas coisas. Agora, infelizmente, a cultura do empreendedorismo ela é muito, no geral, ainda, apesar disso vir mudando, muito liderada por esse tipo de gente, né? Tipo de gente como o cara do New York, ou, enfim, essas pessoas. Isso é muito triste. Eu acho que, infelizmente, é muito da cultura americana também, cultura muito individualista, e que até as coisas que, teoricamente, são para o mundo, era para ser para o bem para o mundo, são muitas vezes mascaradas ali por um individualismo e tal.
Então, por esse aspecto, eu acho que é um caminho lento. Assim, eu vejo que tem vários países que são um pouquinho menos individualistas que estão ganhando, aos poucos, mais protagonismo nessa parte de tecnologia, mas é muito difícil ainda tirar isso dos americanos, né? Então, eu acho que talvez uma das coisas que está acontecendo, mas vai demorar um pouco, é mais países ter esse protagonismo. Aí vem uma coisa interessante com a gente aqui, porque teoricamente, cara, uma empresa como o Twitter, por exemplo, ela podia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Não tem nenhum tipo de tecnologia ali que, quando ela foi feita, em 2007, 2008, eu não tivesse acesso aqui no Brasil, por exemplo. Não existe nada hoje que não impeça, por exemplo, surgiu um concorrente do Twitter, né, tipo, acho que o Rumble, com uma proposta de ser mais libertário e tal. Não tem nada que impedisse isso de acontecer aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, de uma certa forma, as limitações, elas vêm diminuindo. O Web Justo, hoje em dia, seria muito difícil fazer há 5, 8 anos atrás. A tecnologia avançou muito, permitindo que fosse muito mais fácil desenvolver hoje. Então, isso eu acho que é um lado positivo, de diversificar um pouco mais e a gente ter mais opção. Agora, é muito lento, né, cara? As coisas realmente eu concordo, assim. E, infelizmente, a maioria das pessoas... É muito difícil você ter o privilégio de trabalhar com o que você ama, porque você tem que pagar as contas. É muito difícil não deveria ser menos, mas a maioria das pessoas que tem muito capital para investir, a maioria das vezes quer fazer mais capital do que arriscar um pouco mais para fazer uma coisa mais legal para o mundo. Então, felizmente, esses investidores que a gente conseguiu no começo do Web Justo, eles já têm uma visão mais de impacto, que é óbvio que eles querem retorno como a gente quer, mas eles estão muito mais dispostos a não ter esse retorno de volta para ajudar uma ideia legal a existir. Então, eu acho que falta gente assim. Mas a gente vê cada vez mais, né, cara? Mas, infelizmente, as coisas são lentas. Você falou que existem alguns países que já estão trazendo esse protagonismo, né, Pedro? Você consegue citar um ou dois para desenhar esse panorama? Tem uma coisa que é muito interessante, que eu vi um dia desse, eu não vou lembrar todos os países, mas que são os países que mais atraem talentos de fora. Isso sempre foi os Estados Unidos há décadas. Na verdade, todo mundo que entende mais de tecnologia fala que o grande segredo dos Estados Unidos é o visto que permite importar pessoas de fora, né? Porque essa imigração que eles detestam é do escurinho do lado, assim, mas o cara que tem PH deles, eles fazem um esforço enorme para trazer. Sempre foi assim. Sei lá, 100 anos é assim. E hoje em dia os Estados Unidos não é mais o mais procurado. Então você tem países como o Canadá hoje em dia, que é o mais procurado. Tem países como a Austrália, que eu acho que já passou também os Estados Unidos. Deixa eu ver se eu consigo lembrar mais uns dois que tem nessa lista. Bom, mas eu acho que esse é um bom ponto para ir atrás. Assim, países que as pessoas estão indo morar e ter um ambiente propício à tecnologia. No geral, a Europa não é tão boa, apesar de eu, pessoalmente, achar que o Estado tem um papel de incentivar desenvolvimento econômico. Eu acho que o modelo europeu, no geral, não trouxe tantos bons resultados, apesar de ter muita intervenção, ajuda estatal, né, para a tecnologia. No geral, você ainda não trouxe tanto resultado. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse é um bom indicador para onde os talentos estão indo. E eles estão procurando cada vez menos nos Estados Unidos. Interessante, hein, Pedro? Interessantíssimo esse dado, cara. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem lido ultimamente? O que você tem assistido? Cara, a coisa que eu tenho mais gostado de ler é o Luiz Antônio Simas, que é um sambista, Incrível. professor de ensino fundamental. Ele publicou uns 20 livros já, bastante sobre cultura brasileira como um todo. Sei lá, ano passado eu comecei a tocar caixa no bloquinho de samba. Legal. E eu comecei a me envolver um pouco mais com isso. Eu acho que a gente, como brasileiro, acaba, principalmente que trabalha com tecnologia, acaba deixando de olhar as coisas boas que tem aqui. Fica olhando muito só para o que tem de errado. Eu acho que a gente tem umas coisas muito interessantes que podiam ser mais observadas. E eu acho que o Luiz Antônio Simas traz muito do que o encanto que tem aqui, que a gente pode usar para quebrar esse desencanto que também tem aqui, né? É só a gente entender o que é o quê. No geral, cara, é isso. Eu trabalho há muito tempo com tecnologia, então eu uso o meu dia de trabalho para muito resolver e
evoluir nessa plataforma. Então, acabo que eu não leio tantos, assim, hoje em dia, sobre coisas mais amplas. Eu sigo algumas pessoas no Twitter que eu acho que são importantes de serem seguidas, desde do Paul Graham, né, investidor da Y Combinator, mas o pessoal que fala mais de tecnologia, o Gig Economy, então tem alguns perfis lá que eles me ajudam a estar atualizado. Mas, no geral, eu acabo lendo mais sobre... Enfim, ontem eu estava lendo um livro de culinária. É mesmo? Sobre o quê? Tem um livro que chama Sal, Gordura, Ácido e Calor, que é um livro sobre esses 4 princípios fundamentais da culinária. E como, a partir disso, de uma experimentação contínua, você consegue ser um bom cozinheiro. Eu estou confiando nisso. E aí é isso, cara. Eu fico lendo um pouquinho sobre coisas. Estou fazendo um curso de meditação também há alguns meses, que está sendo importante para mim. Sobre tecnologia mesmo em si, eu acabo lendo que aparece no Twitter, assim, nada muito específico hoje em dia. Legal, legal. O que você leu do Simas ultimamente? Também eu sou um fãzaço do Simas. Então... Que legal. Flechas do Tempo. Tô com o Maracanã como próximo. E antes desse eu li o Desencanto das Ruas. Esqueci exatamente o nome. Que é muito Encanto das Ruas. Muito bom, né? Muito bom. Simas é um dos responsáveis por levantar, né, esse encanto. Né? Eu acho, cara. Eu acho que se todo mundo mais gente tivesse acesso a esse tipo de coisa e fosse educado dessa forma, a gente seria, o mundo inteiro seria muito melhor, assim. Acredito muito na educação dele. Sem dúvida, sem dúvida. E Pedro, você falou para a gente conversar um pouquinho sobre o crowdfunding que você está fazendo. Massa. Bom, boa lembrança. Cara, é o seguinte, então, a gente tinha essa ideia, né, cara, a gente vai precisar de financiamento, não tem como a gente começar a ser rentável imediatamente, vai demorar alguns anos, a gente precisa de investidor, e se esse investidor for um investidor que ele for da própria rede, ou seja, se ele for restaurante, se ele for entregador, ou se ele for um cara que consuma na Pijust, melhor ainda, porque ele vai ter um envolvimento muito maior se ele fizer parte da plataforma também do que se ele não tiver. E aí, isso foi um dos princípios cooperativistas que a gente trouxe para o AppJusto. E a gente pretende, todos os rodadas de financiamento que a gente for fazer ainda, sempre ter algum pouco de crowdfunding, porque a gente acredita muito nesse modelo. Mas ele é difícil, assim, mais difícil que a gente imaginava. A gente tem mais um mês aí para levantar 400 mil, que está faltando. Então, isso é uma das coisas que deu ansiedade, sim, eu esqueci dessa parte. Eu estou confiante que vai dar certo, mas ficamos bastante ansiosos com esse dinheiro que está faltando, porque a gente precisa de pelo menos 1,5 milhão para pegar o que foi investido, senão a gente perde tudo. Então, a gente conversou com a CRIA lá atrás, que a gente queria fazer com o menor valor possível. Então, esse valor de R$100 é o menor valor que a CRIA faz, porque a gente queria que entregadores também pudessem ter a chance de fazer parte. E a gente ficou muito feliz que tem mais de 20 entregadores que já investiram na AppJusto, que para a gente é incrível, porque a gente sabe qual a dificuldade desses caras ganhar R$100, e eles apostarem na gente é muito incrível. Assim. Então, tivemos restaurantes também, tem restaurante que aportou R$15 mil, tem um pouco de tudo aí, que era a nossa ideia. Então, a gente está muito feliz, tem quase 400 investidores diferentes, que também é um número altíssimo, para quem normalmente tem bem menos. Então, a gente está com esse crowdfunding aberto, vai até o 6 de junho, mas a gente pretende fechar ele até agora, final de maio. E é isso, qualquer pessoa pode participar, é um valor super baixo e você tem a participação da empresa que está começando agora no mercado gigantesco, que pode ser super rentável lá no futuro, a gente espera. Massa, legal. Bom, a gente vai deixar o link do crowdfunding aqui na descrição do episódio também. Obrigado. Então, para quem está ouvindo e gostou e quer participar, só clicar aqui no link que está na descrição. E Pedro, para a gente caminhar para um fechamento, eu gosto de repetir uma pergunta. Uma pessoa que eu admiro muito, né, já falecido, sempre fazia no seu programa. E aí eu gosto de repetir ela aqui. Então, eu queria te ouvir, Pedro, e saber de você o que é a vida. Diga lá, meu irmão. Cara, eu gosto muito daquele TED do Kevin Kelly, que ele fala sobre tecnologia, que ele fica... Você não viu, cara? Isso eu acho que não. Precisa estar nos links aí do... Boa. Também. Tem um...
tem um TED super antigo, acho que é 2007, 2008, do Kevin Kelly, que ele faz uma pergunta que é o que a tecnologia quer? E aí ele vai trazendo um paralelo, basicamente, ele fala algumas coisas. Uma delas é que a tecnologia, para ele, ela podia ser enquadrada como se fosse um novo reino animal. Então, tipo, não exatamente animal, reino da vida, né? Uma forma de vida. Então ele fala que a tecnologia tem as mesmas características da vida. A tecnologia atende à diversidade, ela atende à especialidade, ela atende a várias coisas que a vida também tem. Então, para ele, se você colocasse tecnologia lá como um anexo aos modos de vida, ela estaria totalmente encaixada. E aí ele fala que... Aí ele faz uma pergunta no final, que é tipo assim, cara, como que seria a vida da humanidade, o Hitchcock, antes de ter nascido, antes da tecnologia do filme? Como que seria a vida da humanidade se o Mozart tivesse nascido antes da tecnologia do cravo do piano? Então, na verdade, a gente entende tecnologia só como essas coisas novas, mas tecnologia é tudo que a gente vem produzindo desde o começo da humanidade, né? Tipo papel, colher, agricultura, as coisas mais simples, as mais complexas, as mais novas, as mais antigas são tecnologia. E elas permitem que a gente descubra o que é a vida. Então, basicamente, o que ele fala lá que a vida é essa eterna descoberta do que a vida é a respeito, né? E a tecnologia proporciona formas de achar essa descoberta. Então, é como se fosse um metajogo, né? E aí eu acho que isso é interessante. Às vezes a vida é isso, é o processo de achar o que a vida é, né? Eu, pelo menos, eu gosto muito dessa explicação dele. Show de bola, Pedro. Bom, cara, brigadão por esse bate-papo. Putz, tô cheio de coisa aqui, pensando em um monte de coisa, inclusive para ver. Depois eu vou dar uma olhada nesse TED do Kevin Kelly, né? Chama. Exatamente, Foi o primeiro editor da Wired, né? É bem legal. Massa, show de bola. Pedro, dá o caminho das pedras para quem quer te achar o App Justo. Como é que as pessoas entram em contato contigo caso alguém queira conversar com você? Boa, cara, obrigado de novo aí pelo chamamento. Bom, eu tô no Twitter como PD de Pedro Andrade B, horrível, né, de achar, mas enfim. O App Justo tá no Twitter também, no Instagram, a gente é mais ativo no Instagram. Se quiser mandar e-mail para mim também é pdandradeb@gmail.com ou então pedro@appjusto.com.br. Também disponível pelo LinkedIn também, se quiser achar com Pedro Saulo. E, cara, estamos disponível aí para bate-papo, quem se interessar pelo assunto, quiser ajudar também, estamos junto. E é isso. Show de bola. Muito bem, gente. Esse foi o bate-papo que eu tive com o Pedro Andrade. Espero que tenha sido inspirador, espero que tenha sido construtivo. Para mim foi muito. Foi fantástica a conversa. Inclusive, já sou um usuário agora, depois da nossa conversa, do App Justo. Faço propaganda aqui mesmo. Enfim, uma iniciativa, uma empresa muito interessante. Se você se interessou por esse episódio, eu dou uma dica para a gente ir lá para o episódio em que eu falei com o Preto Zezé. A gente falou um pouquinho sobre as questões do mundo do trabalho e sobre impacto. E é isso, gente. Deixo vocês aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Prototipando. Tchau, tchau.